A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo a esse culto online, onde juntos, pela fé, nós glorificaremos, louvaremos, bendiremos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma participação especial, na verdade várias participações de algumas crianças, filhos nossos, netos nossos, que trarão alguns versículos e farão algumas orações nesse culto, que nós possamos estar atentos, para que, a exemplo deles, que não sentiram nenhuma dificuldade em relação a obedecer. Talvez tenham dificuldade numa leitura, talvez tenham uma dificuldade numa oração, mas há sinceridade em seus corações, que nós possamos aprender com esses pequeninos, para a glória do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Eu queria ler um texto da Bíblia que se encontra lá em 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, muitas vezes a gente não dá valor, não faz uma reflexão do que é o significado da cruz para nossas vidas. E eu queria que os irmãos parassem um pouco, pensassem o sofrimento de Jesus Cristo na cruz para perdoar o nosso pecado, o sofrimento que Ele passou por mim e por você na cruz, pelos nossos pecados, pecados que Ele não cometeu e que nós somos perdoados, nós, por uma bondade infinita, uma bondade sem igual, que Ele sofreu pelos nossos pecados. Quero fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estar entrando na Tua presença para Te buscar, para Te louvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida dos irmãos que estão assistindo esse culto. Fique conosco, Senhor, nos guarde, nos proteja. Cuide de nós, ó Pai. Fique também, Senhor, com o pastor que vai trazer a mensagem nesse domingo, nesse culto online. E quero Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja sempre avivando a nossa mente pelo sacrifício que foi feito na cruz, o sangue derramado na cruz, o sangue derramado que limpou os nossos pecados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e que esse ato feito na cruz, esse sacrifício da cruz, que o Seu Filho, o único Filho, fez por nós, Senhor, que nós possamos nunca esquecer, que isso possa estar sempre vivo em nossas mentes, Senhor.
muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Fica conosco, fica com o culto. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe as mulheres que estão grávidas, as que sonham em ser mães e também os bebês delas. Ó Pai, abençoe os bebês que estão na UTI, os que estão no hospital e os que fazem qualquer outro tratamento. Abençoe também os pais, as mães e os bebês, ó Pai. Cuide de todos que estão vendo isso e abençoe todos que também não estão vendo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nesse momento de confissão, eu vou ler Isaías 59, os versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nesse texto, Deus mostra claramente a gravidade do pecado, porque é ele que faz separação entre Deus e o ser humano. Além disso, os danos dele são inumeráveis. Mas também fala que os pecados, quando confessados, ele vai restaurar a comunhão entre nós e Deus. E daí sim, nós poderemos ver as suas mãos estendidas, saberemos que os seus ouvidos estarão abertos para as nossas orações e para as nossas súplicas. Então, esse é o momento de confessarmos os nossos pecados, de nos quebrantar diante de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados e por isso nós podemos estar diante do Senhor, ó Pai, com o coração aberto, com o coração limpo, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te suplicar. Obrigado porque as suas mãos estão estendidas, os seus ouvidos estão atentos aos nossos clamores. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas vitórias, por tantas orações ouvidas. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. Esteja conosco, esteja com a tua igreja. Que a tua igreja, Senhor, possa estar também, Senhor, com o coração aberto, Senhor, a te servir, com o coração aberto, Senhor, a invocar o teu nome. Cuida de cada um de nós, perdoa os nossos pecados. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Oi gente, tudo bem? Eu vou ler aqui a mensagem do livro de Isaías 41:10. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelos doentes, e eu quero que você tire o dengue da minha tia, da minha avó, e eu quero que o Senhor cuide do Daniel, que ele saia do hospital e volte para casa. E também eu quero que o Senhor cuide de toda a minha família, para que ninguém pegue coronavírus. E também de todos os outros, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais um domingo, né? Nosso culto. E hoje eu queria falar sobre um texto de Provérbios, que fala que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante a uma vida justa. Que Deus nos sustenta, que Deus nos mantém, né? Então eu queria falar hoje um parabéns aos nossos aniversariantes. Nós temos uma lista aqui de pessoas, né? Dia 6/7, a dona Mirtes Doninho Ferreira. Dia 7/7, o Diego Beni Leão. Dia 7/7 também o reverendo Daniel Gonçalves. Dia 8/7, a nossa presbítera Débora. Dia 9/7, o Pedro Góes e a Cecília Beni Leão. Dia 10/7, o Roberto Alves de Oliveira. Dia 11, o Raul Whitehead, do Louvor. Dia 12, que é hoje, a Cecília Góes de Oliveira. Então, eu vou orar pelos irmãos. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor permitiu mais um ano de vida a cada um desses irmãos, ó Pai. O Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado, ó Pai, cada dia. Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem realmente sustentado as nossas vidas. Agradecemos a esse um ano mais de vida, agradecemos pela saúde, ó Pai, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu queria convidar os irmãos, na próxima segunda-feira, amanhã, que é dia 13, e no sábado, dia 18, é meu aniversário da Thalita. E nós vamos fazer uma live de aniversário. Então, para participar, os irmãos podem enviar um bolinho, um salgadinho, certo? Um refrigerante. E aí a gente faz a live no sábado e mostra para os irmãos a gente cantando parabéns e comendo os doces salgados que vocês enviarem para a gente. Então, é isso aí, tá? Pode enviar aqui da minha casa mesmo, Rua São Paulo, no 120, tá bom? Um grande abraço aos irmãos, uma boa noite. Graça e paz, irmãos. Então eu vou fazer uma oração agradecendo os 117 anos da IPI do Brasil. Senhor Deus, abençoe essa igreja, abençoe quem está nos assistindo. Todos os tempos que passamos juntos nessa igreja foi muito legal. Aprendi que Deus é meu único Salvador, aprendi que que Jesus sofreu, morreu na cruz só para nos salvar, para que os pecados saíssem, que a paz viesse. E aprendi também que mesmo nos momentos bons e ruins, Deus sempre vai estar perto da gente, fazendo o melhor que pode para nos deixar felizes. Em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, irmãos, a paz e a graça do Senhor, amém? Irmãos, eu quero falar um versículo aqui, Salmo 128, versículo 1, é assim: bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu falei esse versículo porque a gente está fazendo um culto que é para a gente aprender a andar nos seus caminhos, desde o pequeno até o idoso, que ele sempre anda nos seus caminhos. Agora vamos orar?
Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, ó Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado por ter cuidado de nós. Abençoe o dia que o Senhor nos deu hoje, nada de mal aconteça, perdoa os nossos pecados. Eu quero agradecer sobre a vida de mim e de todos os nossos irmãos que nos estão assistindo agora. Senhor, eu quero te pedir uma bênção sobre a vida de todo mundo, de todos os irmãos, que tire os enfermos, tudo, que se eles estiverem doentes, cuide o Senhor. Senhor, eu quero te pedir uma bênção sobre a vida do Danielzinho, que ele vai vir daqui a alguns dias aqui para IEP. Então eu quero te agradecer por tudo, que abençoe ele e todos nós. Eu quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Olá, irmãos. Neste tempo de dízimos e ofertas, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus nos chama a esse tempo de fidelidade, de entregarmos a Ele o que é melhor, de entregarmos as primícias, os dízimos, a parte que lhe cabe, né? O Senhor que tem nos abençoado com o trabalho, com o nosso sustento. Ele nos chama a esse tempo de fidelidade, de amor para o sustento da igreja. Com esse dízimo, nós temos investido na vida dos irmãos, em evangelismo, em missões. Então, que seja assim, que você seja tocado, que você seja abençoado, que Deus abra realmente a provisão de trabalho para a tua vida e que você exerça com sabedoria a fidelidade ao Senhor na administração dos teus bens. Você pode contribuir com a igreja, com as contas que estão marcadas aqui ao lado. E você que já dizimou, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar esse tempo, esses recursos. Amém? Senhor, obrigado, Deus, pelo dom da vida, pelo dom do trabalho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado cada irmão. Deus, em nome de Jesus, que haja sabedoria da tua igreja para a administração dos dízimos e das ofertas, meu Pai. Para aqueles irmãos que não têm trabalho, eu peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e possa abrir as portas e janelas para que eles sejam abençoados, agraciados com trabalho, Senhor, e assim devolver ao Senhor com fidelidade e amor os dízimos à tua casa, Senhor. Nós pedimos a tua bênção para a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância das crianças no reino de Deus. Encontra-se no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 14. Jesus abençoa as crianças. Então eles trouxeram algumas crianças, para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Deus abençoe todos os irmãos e todas as crianças da nossa igreja. Até o próximo culto. Beijo, tchau! Fala galera, beleza? Mês de julho, mês de aniversário da IPI do Brasil. São 117 anos. E como todos os anos, nós temos a nossa Semana Nacional de Jejum e Oração. Você não pode perder. Mas tem uma novidade neste ano. Na sexta-feira, dia 24 de julho, nós teremos uma vigília nacional. E qual o diferencial dessa vigília neste ano? Pois é, a GTI estará à frente durante 1 hora ao vivo para a IPI do Brasil inteira, via rede social do YouTube da IPI do Brasil. Então salve essa data no seu calendário, beleza? Dia 24 de julho, às 8 horas da noite, no canal do YouTube da IPI do Brasil, a nossa vigília nacional feita pela GTI. Você não pode perder. Deus te abençoe e nos encontramos lá. GTI, o futuro é agora.
Vamos ler o Salmo 103, versículo 17 e 18. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que temem dura para sempre. E sua bondade permanece passando de pais a filhos para aqueles que guardam. E sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje é 9 de julho e a Secretaria de Ação Social e Diaconia da IPI do Brasil celebra a Deus pela vida de homens e mulheres que disseram sim ao Ministério da Benevolência. Pessoas que não olharam para trás, simplesmente seguiram a Jesus, tomando a bacia nas mãos e a toalha colocaram sobre os ombros e partiram na direção que o Mestre apontou. No cuidado com o próximo, se necessário, usando palavras, mas sempre com obras de misericórdia. Homens e mulheres que assumiram o compromisso de reposicionar outros tantos na mesa do Cordeiro. Homens e mulheres que fizeram e fazem toda a diferença numa sociedade onde a dor, a tristeza tem consumido a vida de tantos. E é por isso que nós nos alegramos em saber que tais pessoas estão aqui entre nós, estimulando e incentivando a comunidade do Cordeiro a seguir na direção do outro. Homens e mulheres que partem no mundo na direção daqueles que foram lançados fora do caminho, dizendo há oportunidade para todos. Venham, o Senhor nos chama. Nós louvamos a Deus por sua vida, homem e mulher de fé, que dizem, com minhas mãos eu sirvo ao Senhor. Olá, irmãos, graça e paz. Hoje vou ler o Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os olhos para os montes.
De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, eu peço para que abençoe a família da igreja, a minha família, a família de todos os membros. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida, eu te agradeço pelo Senhor estar cuidando da gente, das famílias da igreja. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Olá, igreja, graça e paz. Eu vou ler o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Boa noite, irmãos. Graça e paz, Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos, com alegria, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E nós temos que ter esse espírito de gratidão todo o tempo. Essa música diz isso. Graças dou por tudo que Ele tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Vamos louvar a Deus. Tanto pra te agradecer,
pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, teu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Boa noite, irmãos e irmãs, paz e graça, com muita alegria que nós vamos nos reunir mais uma vez para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E você aí da sua casa, louve o Senhor, exalte o nome dele, amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor.
canção de entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dá louvor, sentindo alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, como igreja, entregar a nossa vida, nossa história diante do Senhor. Entregar, Senhor Jesus, todas as aflições que têm tomado conta da nossa história, do nosso país e de todo o planeta, por conta de uma doença. Nós sabemos que o Senhor é um Deus, que é o Deus do impossível. E nós pedimos, Pai, que o Senhor possa tomar conta da nossa vida. Entregamos, Senhor Jesus, os nossos anseios, desejos, diante do Senhor, a nossa vida como um todo. Tu és Deus, e nós confiamos no Senhor. E entregamos também, Pai, esse tempo de louvor e adoração, onde nós entendemos que o Senhor é o único digno de receber de nós todo louvor e adoração. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos também a vida do nosso pastor Alexandre. Que ele possa, Senhor Jesus, a cada culto ser usado pelo Senhor. Que a palavra, Senhor Jesus, que sair dos seus lábios, Pai, seja a palavra de edificação, de motivação para a Tua igreja, Senhor. E que ela possa alcançar lugares que a gente nem imagina. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que usa de todos os artifícios para poder levar o Teu Evangelho a todos os lugares. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. No culto desta noite nós trabalharemos o seguinte tema: Evangelho cristocêntrico ou egocêntrico. O texto base que nós utilizaremos nessa noite encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, dos versos 20 ao 26. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro
chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Antes de nós desenvolvermos esse tema tão importante a respeito do evangelho cristocêntrico, vale a pena uma pequena orientação. Quando Jesus usa a expressão "se alguém quiser acompanhar-me" ou "se alguém quiser vir após mim", é o caminho natural de um servo sujeito ao seu mestre, de um estudante ao seu professor, do soldado ao seu capitão, do filho ao pai, um cristão até Cristo, como é o nosso caso. Esse é, para mim, um dos textos mais ricos da Palavra de Deus, pela maneira como Cristo, o nosso Mestre, Senhor e Salvador, nos ensina a respeito dos valores daquilo que mais é valioso nessa vida. E a primeira lição que esse texto nos apresenta é a seguinte: devo colocar minha vida em segundo lugar. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 20, consta o seguinte: Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Apesar dos discípulos saberem que Jesus era o Messias, ou seja, o enviado de Deus, eles ainda não tinham compreendido o que isso significava ou a sua real abrangência. E para os discípulos, Jesus, ele era o Messias conquistador, um rei guerreiro que expulsaria os romanos da Palestina e conduziria Israel ao poder. E por tudo isso eles o seguiam. E nesse ensinamento, quando Jesus ele apresenta que o que era exousia, ou seja, o poder de Deus que nos capacitaria a servir, isso mesmo, nos tornarmos servos úteis ao reino de Deus. Isso os assustou. Jesus ele falou mais a respeito do reino de Deus ou do reino dos céus do que a respeito de si mesmo. E ele nos chamou para uma função específica no seu reinado, a função de servos ou de doulos, como é a expressão grega. Daí a importância de atitudes semelhantes ao lava-pés. Não para que nós praticássemos ou para que nós pratiquemos o lava-pé literalmente, como esse ritual, mas para que nós possamos entender que nós não somos melhores que os nossos irmãos, mas somos todos nivelados na cruz de Cristo. Cruz essa que passa a ser a essência do evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo em seus escritos. Um exemplo claro é o que nós trabalhamos hoje pela manhã na escola dominical. 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 1 ao 16, por exemplo. Eu creio que esse é um dos motivos pelos quais Jesus ele pede que seus discípulos não fiquem falando dos seus feitos, dos seus milagres, dos seus prodígios, pois sabia que eles não sabiam lidar com o poder. O que pode ser comprovado pelo pedido de Maria Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, que fez a seguinte petição a Jesus, que consta lá em Mateus 20, 21. Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Em seguida, Jesus ele pratica o lava-pés junto aos seus discípulos, algo que era comum naquela época, onde o servo, a pessoa mais simples de uma casa, ela se sentava e limpava os pés dos demais que chegavam com os pés empoeirados. E Jesus ele dá aquele exemplo, ou seja, ele como líder, ele estava dando o exemplo de servo.
Para compreender o que significa nos colocar em segundo lugar, nós precisamos, primeiramente, compreender o que é ser cristão. Ser cristão é alguém que é apenas membro de uma igreja? Não. Ser cristão é ser alguém que crê num credo ortodoxo? Também não. O que é então ser cristão? Cristão é alguém que renunciou a si mesmo, recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor, e Paulo fala aos cristãos de Colossos da sua união com Cristo. Lá em Colossenses 2,6 diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Será que em nossos corações, como filhos e filhas de Deus, há mais murmuração ou contentamento? Há mais motivos de reclamação ou motivos de celebração, de ações de graças, ou seja, de agradecimento? Assim como Jesus pediu aos seus discípulos não contarem que ele era o enviado de Deus, pois não tinha em sua mente a glória pessoal, mas a obediência ao mandamento do amor, o amor ao próximo, nós precisamos agir de forma semelhante. A vida cristã ela começa com um ato de autorrenúncia, ou seja, negarmos a nós mesmos, e é continuado pela automortificação, matar a velha natureza. Em Romanos 8, dos versos 12 a 14, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Além de colocar nossa vida em segundo lugar, conforme nos desafia Mateus 16, verso 20, a segunda lição que esse texto nos apresenta é a seguinte: devo me engajar plenamente com o Evangelho. Mateus 16, verso 21 diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Para que nós possamos nos engajar plenamente com o Evangelho de Cristo, nós precisamos aceitar sem reservas o veredicto de Deus sobre todas as nossas atitudes. Sempre é necessário para nos voltarmos para Deus, ou seja, nos convertermos. E nesse sentido, é preciso conhecer que mesmo os nossos melhores desempenhos, tudo que temos ou somos sozinhos, é comparado como um trapo de imundícia. Parece assustador? Pois é isso que o profeta Isaías afirma. Vejamos Isaías 64, verso 6. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados como uma ventania, nos carregam para longe. Foi justamente nesse aspecto que Israel errou, e permaneceu no erro, pois mesmo conhecendo a justiça de Deus, não se sujeitou a ela, preferiu criar e viver a sua própria justiça. O fato de Jesus indicar os sofrimentos aos quais ele passaria antes da sua crucificação deve servir de alerta para as nossas vidas. Quantas vezes nós criamos um evangelho que somente massageia o nosso ego e daqueles que estão à nossa volta, mas que não nos colocam na parede, que não é lido contra nós, que não nos faz mudar de postura, que não nos faz mudar de pensamento e até de palavras? Além de colocar as nossas vidas em segundo lugar, Mateus 16, 20, e vestir a camisa ou nos engajar com o evangelho do reino, Mateus 16, 21, a terceira e última lição que o texto nos apresenta e que nos exigirá um pouquinho mais de tempo é a seguinte: eu devo obedecer ao chamado de Deus.
Mateus 16, versos 23 e 24 dizem o seguinte: Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado de Deus para as nossas vidas envolve 3 coisas. Primeiro, negar a nós mesmos, ou seja, buscar e viver os valores do reino de Deus. O puritano Thomas Menton afirmou que o ego do homem é um feixe de ídolos, e muitos cristãos ainda hoje pensam que podem viver o evangelho voltados apenas para si, ou seja, onde o seu próximo pode ser abandonado ou esquecido. Negar a si mesmo significa destronar-se a si mesmo de uma vez e para sempre e entronizar a Deus sobre as nossas vidas. O segundo desafio: tomar a nossa cruz, ou seja, aceitar as nossas mazelas e vencê-las. Uma questão muito importante é que a tomada da nossa cruz deve ser, primeiro, espontânea, não forçada e realizada com satisfação e não constrangimento. A cruz aqui não é um objeto de fé, mas uma experiência da alma, quando nós passamos a ser forjados ou conformados com a nossa morte e, como consequência, com a morte da nossa velha criatura. A cruz, ela representa um contraste entre o ódio do mundo, que crucificou Jesus, e o amor de Cristo, que, como Filho de Deus, veio não para julgar, mas para salvar, não para punir, mas para redimir. Embora a vida cristã ela seja uma vida sacrificial, cruz aqui ela não simboliza exclusivamente sofrimento, mas a decisão de fazer a vontade de Deus a qualquer preço. E nesse sentido nós tomamos a nossa cruz quando nós negamos os impulsos e desejos do velho homem e optamos por fazer a vontade de Deus em nossa vida. Diferentemente de Mateus, o evangelista Lucas, sabendo que em nosso dia a dia nós temos inúmeros desafios ligados a Cristo ou a nós mesmos, ele acrescenta uma palavra a essa ordem de Jesus. Ele coloca: tome cada dia a sua cruz. O terceiro desafio é seguir a Jesus, ou seja, agir em conformidade com as palavras e ações de Jesus Cristo. Essa deve ser a consequência da obediência à palavra de Deus, seguir. Nesse processo, ou seja, nessa caminhada, nós perdemos o nosso velho ser, a nossa velha natureza, e nós damos início ao processo de transformação em um novo ser, segundo a habilitação ou outorga ou capacidade que Deus nos concede. E ao perdermos a vida antiga, nós encontramos a nossa nova vida em Cristo Jesus. Mas o desafio continua. Negação, aceitação e obediência ao chamado. Mateus 16, verso 25 diz: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem pode dar em troca de sua alma? O mundo não mudou. Não mais do que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas. O mundo e Cristo divergem em seus valores e ações. Um jovem universitário graduado, com prospectos brilhantes, respondeu ao chamado de Cristo para uma vida de serviço a ele na Índia, entre as castas mais baixas dos nativos. Seus amigos exclamaram: que tragédia, uma vida lançada fora. Sim, perdida, até onde diz respeito a esse mundo, mas achada novamente no mundo por vir. Eu quero encerrar esse sermão com uma ilustração, denominada a cruz cortada. Certo moço, ele foi convidado a fazer uma peregrinação até o paraíso. E para chegar até lá, ele tinha que carregar a sua cruz nas costas. Puseram uma cruz nas suas costas e ele achou um pouco pesado, mas dava para carregar. E disseram: você vai por esse caminho reto e vai sempre subindo até o topo. Nunca deixe a sua cruz no meio do caminho. Vai até o fim carregando a sua cruz. Ele começou. De início a cruz não o incomodava muito, mas conforme
O tempo foi passando, os metros e a distância foi aumentando. A cruz ela começou a provocar dores. E ora ele colocava a cruz no lado direito, ora colocava a cruz no lado esquerdo. E os seus ombros já estavam machucados. Foi então que ele teve a seguinte ideia: essa cruz é grande demais. Não precisa ser deste tamanho. Vou cortar um pedaço dela. Ele foi lá e cortou meio metro da ponta dela. Colocou-a sobre os seus ombros e percebeu que agora estava um pouco mais fácil de carregá-la. Mas depois de andar alguns quilômetros, a cruz ela voltou a se tornar pesada e as suas pernas dessa vez começaram a doer. E ele resolveu tirar um pouco mais das suas pontas e a cruz foi diminuindo. E nesse processo de caminhada, ele observou que as outras pessoas que estavam próximas dele também tinham a sua cruz intacta, sem tirar nenhum pedaço. E elas estavam carregando-a de uma maneira meio sofrida, talvez um pouco pesarosa, um pouco mais lenta. E ele, com a sua agilidade, agora com uma cruz menor, e ele se sentiu muito inteligente. Entretanto, quando ele chega ao topo daquela montanha, ele percebe que no final havia um abismo. E entre o abismo e a outra parte, o tamanho exato ali da travessia era o tamanho da cruz inicial que ele começou a carregar. E os irmãos já imaginam como foi o final. Ele tentou colocar a sua cruz e quando ele começou a atravessar, ele caiu porque faltava um tamanho. Essa é apenas uma ilustração, mas nos serve de alerta as palavras que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Existe uma cruz a ser carregada. A cruz que nos garante a salvação, essa já foi carregada, suportada e vencida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho declara que aquela cruz não era feita de madeira, e sim de pecados, e que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. E o Senhor Jesus, ele não tirou um só pedaço da cruz. Ele não recusou o pecado de uma só pessoa. Ele assumiu o pecado de todo o mundo. Quando o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me, ele sabe do que está falando. O convite ainda é atual. Aceite esse desafio para a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida, a vida da sua família, os seus sonhos, os seus medos, seja lá o que for, é tempo de entregar na presença de Deus. Nós encerraremos esse momento de culto orando ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Amantíssimo Deus, amado e eterno Pai, nós entregamos na sua presença a vida das gestantes da nossa igreja. Cuide da vida da nossa irmã Carol Damásio, cuide da Juliana Burgos, abençoe Raquel Barbieri, abençoe a Ana Carla Castilho, a nossa irmã Lilian Oliveira, a Bárbara Lins, nora da nossa irmã Rosane. Cuide, ó Deus, daquelas irmãs que sonham em ser mães. Nós entregamos suas vidas na sua presença. Abençoe ali os seus ventres, cuide dos seus corações, para que no tempo do Senhor elas possam receber esse grande privilégio. Nós pedimos por cada criança também que está em tratamento de saúde, seja numa UTI, no quarto, no Hospital do Câncer, em tantos outros lugares, ó Pai. Cuide, ó Deus, da vida da Alice, da vida do Arthur, do Benjamin, da Cecília, do Daniel, do Elias, do Leonardo, do Lucas, da Mariana, do Mateus, da Melina e do Samuel. Se há algum nome que nós não lembramos nesse momento, que o Senhor possa alcançar também cada uma das criancinhas, dos nossos filhos, alguns filhos crescidos. Pedimos também, ó Pai, por aqueles irmãos que fazem um tratamento específico,
seja de recuperação, como nosso irmão Genivaldo, tio da Priscila Garbosa, seja a nossa irmã Rubiana, que está em tratamento, a nossa irmã Keila Malak, nossa irmã Martinha Fiore, nosso irmão Rudinei. Cuide também, ó Pai, da nossa irmã Rose, complete a boa obra que o Senhor mesmo começou na sua vida. A nossa irmã Nájila, filha da Neuzinha, e o seu Ademir, irmão da Neuzinha. Sê com eles nos seus tratamentos, ó Pai. Abençoe os profissionais da área da saúde e os proteja. Aqueles, ó Deus, que trabalham no comércio, que não deixaram, ó Deus, em nenhum momento de trabalhar, que muitas vezes se colocam em risco para que a economia não pare, para que as necessidades do próximo sejam atendidas. Abençoe as suas vidas, ó Pai, e que no tempo do Senhor, no tempo certo, nós possamos sair, ó Deus, dessa pandemia e voltar a ter o privilégio de ter comunhão próxima aos nossos irmãos, literalmente próximas. Mas nós te louvamos, inclusive por esse tempo de afastamento, porque isso nos faz valorizar por conta da falta que a presença dos nossos irmãos nos tem feito. Nós entregamos, ó Pai, os desafios dessa semana, entregamos as lágrimas daqueles que choram e muitos não sabem, mas o Senhor conhece. Nós entregamos, ó Pai, os gritos silenciosos que estão dentro dos lares, que o Senhor possa intervir. Tenha misericórdia da vida dos seus filhos. Haja com graça, amor e misericórdia na vida dos seus filhos, para que em nenhum momento nós venhamos a nos esquecer quem é o Senhor em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar não com a bênção apostólica, mas com a bênção araônica. Se você a conhece, que você possa nos ajudar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o seu rosto e que tenha misericórdia e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto para que vivas sobre a terra. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto para sempre. Ó Israel. Pela fé nós somos o Israel de Deus. E eu abençoo a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus esteja contigo nessa semana que se inicia. Até a próxima, em o nome de Jesus.